Fala pessoal, então na aula passada a gente introduziu um pouquinho mais o conceito de Multilayer Perceptrons, Feed-Forward, e comentamos sobre o Teorema Universal de aproximação. Falamos que quando nós temos uma rede totalmente conectada, nós chamamos isso de Fully Connected Model, enfim, também chamamos de Dense Layers, tá? Então quando a rede está totalmente conectada, chamamos também de Dense Layers. Então vamos desenhar aqui agora um pequeno exemplo para que a gente possa fazer uma discussão muito importante que vai, na verdade, preparar o caminho para introduzirmos o conceito de redes convolucionais, tá? Ou camadas convolucionais. Então nós temos aqui as nossas entradas e lembrem vocês que dentro aqui do nosso projeto, vamos recapitular aqui, nós tínhamos dígitos manuscritos com uma matriz de 28 por 28 pixels, perfazendo, portanto, 784 pixels no total cada imagem, né? A gente já havia mostrado para vocês que cada pixel era um valor variando entre 0 a 255, claro, estamos falando de uma imagem monocromática, uma única cor, preto e branco. Nós tínhamos comentado também a necessidade, introduzido o conceito da normalização, né? E agora eu quero mostrar algo muito importante para vocês, um conceito fundamental. Então, vamos chamar aqui nossas entradas, já definimos essa notação para entrada, x1, x2 e, finalmente, x784, já que temos 784 pixels na imagem, né? 28 vezes 28. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, eu já vou introduzir isso com vocês, uma arquitetura. Eu vou definir uma arquitetura aqui na sequência para que eu possa começar a fazer os treinos da minha rede neural, né? Então, aqui eu vou criar aqui algumas funções. Deixa eu achar aqui onde eu coloquei. Legal. Aqui, olha só, eu tenho um comando, a gente vai fazer célula a célula, mas eu vou ter um comando dense, que é totalmente conectado, lembra? Dense layers, cuja entrada é 784, 28 vezes 28, e ele vai ter 100 neurônios na primeira camada oculta, 50 neurônios na segunda camada oculta. Essa é uma arquitetura que eu encontrei aqui testando para a gente. Não procurei otimizá-la, claro que a ideia é sempre você conseguir resolver seus problemas com o menor número de neurônios possível, o menor custo computacional possível, por quê? Porque isso vai economizar realmente dinheiro na hora de você escalar o teu modelo. Então imagina você que os grandes empresas, tais como Amazon, Nvidia, Microsoft, Meta, bancos que têm os diversos aplicativos bancários, têm diversos modelos de machine learning, cada um com vários neurônios, e eles colocam tudo isso em nuvem. E existe um custo computacional. Você já aprendeu que cada neurônio faz uma multiplicação ou N multiplicações, dependendo das entradas que ele recebe, depois mais uma soma com bias, depois uma função de ativação, e olha, tem muito cálculo, e tudo isso é pago na rede, é pago na nuvem. Ah, eu vou hospedar o meu serviço na AWS, você vai pagar. Quanto maior for o teu modelo, quanto mais neurônios ele tiver, mais caro vai ficar, tá? Bom, sem entrar nessas questões neste momento, portanto, eu defini essa arquitetura 100, 50 e 10, tá? Então, basicamente, a arquitetura vai ser essa aqui, ó. Tenho as minhas 784 entradas, eu vou ter aqui representando 100 neurônios, depois eu terei aqui 50 neurônios, e depois eu terei aqui 10 neurônios. Então vamos desenhar os 10 aqui e o 10º, tá? Então a ideia é que ele é uma camada densa, fully connected, or ou dense layer,
todos conectados com todos, né? Mesma coisa para esse aqui. E a mesma coisa aqui para os de baixo. Beleza? E da mesma forma, todos conectados com todos nas próximas camadas. E a mesma coisa, tudo isso aqui totalmente conectado. Totalmente conectado. E vamos lá. E aqui são as saídas de fato, né? Então eu tenho a minha saidinha aqui referente ao dígito 0, a minha saidinha referente ao dígito 1, 2 e o 9. Tenho 10 saídas aqui, tá? De tal forma que o maior valor deles é aquele que representará a maior probabilidade de ser aquele dígito, tá? Então, por exemplo, a hora que você pegar e apresentar um desses dígitos aqui, ó, apresentei o 2, né? Cada valorzinho desse vai entrar aqui, vai passar pelos 100, conforme a gente disse. Por que 100, Rafael? Porque eu comentei com você que essa é a arquitetura que nós iremos empregar aqui agora, tá? Então eu te falei aqui, ó, vai ser 100, 50 e 10, tá? Rafael, tem regra para encontrar essa arquitetura? Não, é experimental. Tá? E aqui vai ter 50, então vai ter do neurônio 1 ao 100, aqui do 1 ao 50, e aqui os 10 de saída. Um para cada dígito, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, quando você apresentar um 2 ou qualquer um dos dígitos, vai ocorrer o processo feed forward, vai entrar os dados, vão se multiplicando, somando, multiplicando, somando, passando pelas funções de ativação, e aí, cada um desses, todos eles são totalmente conectados, não se esqueça, só estou fazendo alguns aqui, mas é para você compreender que isso está totalmente conectado, todos com todos. Então, por exemplo, quando for o 2, vai ter uma resposta assim, por exemplo, aqui vai ser 0,7 e a somatória de tudo que dar aqui vai dar 1. Então, por exemplo, vamos supor que ele confunda o 2 com 1 e com o 9, que é quem eu escrevi aqui. Então, ele achou que o 2 estava meio com cara de 1. Então vai dar 0,15 aqui, 0,15 aqui, e as demais saídas todas deram exatamente 0. Tudo 0. De tal forma que a soma disso aqui tem que sempre dar 1. Em aulas anteriores eu falei, eu vou te explicar depois a função de ativação softmax. É aqui que ela entra, vou te explicar isso em uma ou duas aulas para frente, mas é essa que é a ideia. A softmax, ela vai normalizar de tal forma que as saídas aqui, relacionadas à probabilidade de ser aquele dígito, vai permitir que a soma de todas elas sempre dê 1, tá? Então, claro, ele vai escolher o valor máximo deu 2, 0,7 é o máximo, então, referente a 2, ele vai falar, esse aqui é o 2, tá? Esse é um conceito importante, eu vou te mostrar daqui a pouco o que é a equação de softmax, mas o que eu quero explorar aqui neste encontro agora é um ponto muito importante. É o seguinte, olha só. Todos estão conectados com todos. Portanto, a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que importa se eu pegar esse aqui, essa entrada, e ao invés de eu ligar ela na primeira posição como ela está, eu fazer assim, ó. Eu vou fazer x784, x783, de tal forma que esse aqui seja 1. Inverter. Ou, mais grave ainda, tá? Vou fazer uma pergunta mais grave ainda, ó. Será que a ordem afeta a precisão da saída? Por exemplo, a ordem dos pixels. Então aqui você vai falar, Rafael, não, você só inverteu, acho que não vai ter problema. Então eu vou fazer uma pergunta mais grave. E se eu fizer assim, ó, x
53, x 681, x 159 e o último aqui x, sei lá, x 38, né? De tal forma que isso aqui ficou totalmente embaralhado. Então, treinei o meu modelo, com ele organizado, deu um resultado. Será que importa, já que eu posso inverter, posso trocar de posição, posso dar um shuffle aqui, posso randomizar de forma aleatória todos aqueles pixels das entradas? Então o que eu estou dizendo é exatamente isso. Ó, eu estou dizendo que eu quero embaralhar, eu tenho esse dígito da forma como ele está e eu quero embaralhar a posição e apresentar para a minha rede ser treinada com ela. Pergunta, será que isso vai dar um impacto no desempenho? Porque pensa bem, pessoal, todos não estão conectados com todos? Se todos estão conectados com todos, todos enxergam todos, então assim, o neurônio não sabe se o X1 está nessa posição ou nessa posição. Ele tem uma conexão com ele, tá certo? Então, vamos experimentar isso agora. Então, a gente já tinha executado até aqui. Vamos continuar executando. Ele só mostrou o tamanho dos conjuntos. Isso tudo vai estar lá no repositório do GitHub para você clonar. Fiz umas funções para apresentar o resultado. A função para randomizar as entradas. E aí eu tenho o conjunto shuffle, que eles já foram randomizados. Olha só, pessoal, o meu conjunto antes, original, era isso. Eu acabei de randomizar. Olha como é que ficou. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, o 2, o 3, tá? Então eu peguei os mesmos dados e embaralhei. E aí? É isso aqui, ó. Será que vai dar certo? Vamos ver. Então, já instanciei aqui todos os dados. Agora eu vou montar minha arquitetura. Vamos lá. Continuando, eu vou compilar e eu vou treinar. E como vai demorar um pouquinho, eu vou dar um stop. Olha só, pessoal, terminaram as 10 épocas de treino, né? Você vê que ele foi aprendendo, começou com uma acurácia 0,76, 0,91, 0,93 e chegou a 0,9768. Aqui eu mostrei as duas funções e também olhando para o conjunto de validação. A gente vai aprofundar isso mais nos próximos aulas, mas agora eu quero chamar a sua atenção. Olha, ele treinou, claro, do começo ele estava ruim, e o erro foi caindo. Então, conforme ele foi aumentando a acurácia, claro, o erro foi caindo. E o conjunto de validação, que é um conjunto que durante o treino ele vai testando, ele vai vendo se ele está tendo overfit ou não, ou seja, se ele está decorando ou se ele está aprendendo mesmo, né? Isso aqui ainda é conjunto de treino, conjunto de validação é um pedacinho do conjunto de treino, e eu peguei aqui agora e mostrei a matriz de confusão. Na matriz de confusão, veja você que, olha só, aqui são as linhas, né? Então, o que nós temos aqui? Eu até anoto isso aqui em algum lugar. Eu acho que eu escrevi muito lá para baixo, ou lá para cima. Eu acho mesmo que eu apaguei. Mas vamos lá. Olha só. Aqui é o seguinte, aqui é o primeiro dígito, o 0. Então, ele acertou 968, errou 2, errou, aí ele achou aqui que era 0, 1, 1 ele não confundiu, ele confundiu com 2, ele confundiu com 3, com 4, mas assim, foram duas vezes de milhares, né? O número 1, a segunda linha que é o 1, né? Ele por 1.126 vezes acertou, teve poucas confusões e você vê que até o 9 aqui está tudo certinho.
Aqui, olha só agora. Eu peguei todo o conjunto de teste, que ele nunca viu, e o resultado deu 0,9678. Agora vamos olhar de novo. Isso para o conjunto sem o conjunto normal, o conjunto original X-Train e I-Train. Agora, será que a gente consegue fazer isso para o conjunto Shuffle? Essa que é a pergunta. Então montei o mesmo modelo 100-50-10, um segundo modelo, e vou treinar. Deixei treinando, concluiu, já executei as próximas células, você vê que os valores foram muito parecidos, inclusive as predições corretas, erros, teve pouca variação. Agora, se você comparar aqui, pessoal, ó, no modelo normal, sem inverter os pixels da entrada, sem trocá-los, a precisão no conjunto de teste foi 0,9678. 0,9678. Depois de usar o conjunto que sofreu a troca, deu 0,69. Muito próximo. Praticamente a mesma coisa. Não existe significância estatística substancial para você dizer que esses treinos foram de fato diferentes. Então, 0,96 bateu com 0,96. Foi praticamente a mesma coisa, tá? Então, o que isso significa então, Rafael? O que você está tentando falar para mim? Eu estou tentando te contar o seguinte, claro, toda vez que você cria um modelo novo, ele reinicia os pezinhos do primeiro momento que ele vai começar a treinar de forma aleatória. E claro que esse processo de inicialização aleatória, claro que ele causa uma pequena diferença que você viu aqui, um em relação ao outro. Mas é muito pequena essa diferença, é praticamente a mesma coisa. O que então mostra pra gente uma coisa fundamental, que quando você utiliza o conceito de multilayer perceptrons, é provável não, é o que vai acontecer se você tiver troca de posição dos pixels da imagem para o modelo tanto faz e tanto fez. Eu provei isso aqui para você. E isso, aqui ó, eu provei isso aqui para você. E qual é a importância disso? A importância é que se você tem uma imagem que depende, por exemplo, de algo estar numa determinada posição de coerência para você identificar o objeto, o multilayer perceptron não é uma boa abordagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui agora o Joãozinho. Eu quero detectar o Joãozinho sorrindo aqui. Não liguem, não desenho muito bem aqui na lousa digital. Então o retrato é esse. Agora, o multilayer perceptron, ele pode dizer que ainda assim temos um Joãozinho se um olho aparecer aqui, o olho aqui, um sorriso aqui, um narizinho aqui e um rostinho aqui assim, ó. Ele vai falar, isso é também o Joãozinho. O multilayer perceptron faz isso. E agora? Não é verdade, porque isso aqui poderia ser um erro. Eu recebi uma imagem com um erro de entrada, ele vai falar que é o Joãozinho? Não pode ser. Não pode ser. Então, para isso, nós iremos introduzir um novo conceito, que é o conceito de redes convolucionais. Obrigado, pessoal.